Olá, pessoal, eu sou a Camila Abdo, estou aqui no PS Mulher para conversar com essas mulheres maravilhosas que são mães, são profissionais, sobre o que elas esperam do futuro governo. Aqui do meu lado é a professora Andréa Medrato, ela é especialista, ela sabe tudo de ideologia de gênero, de feminismo, então vamos arrancar tudo que a gente conseguir dela. Professora, fala pra gente como começou a ideologia de gênero no país e por que é importante a gente extirpar isso daqui. Bom dia. Camila, é o seguinte, a questão do gênero no Brasil, ela já veio trazida de fora. Então, começou principalmente aqui com financiamento de algumas ONGs, principalmente ONGs feministas, que trabalhavam com a questão da legalização do aborto e a promoção do que é chamada equidade de gênero, né? E o maior financiamento, o maior investimento que se teve, em princípio, para essas ONGs, foram de 36 milhões de dólares, dados pela Fundação MacArthur, que veio responsável por trabalhar a legalização do aborto no Brasil. No pacote da legalização do aborto, que foi trabalhado com um documento da Fundação Ford, o Saúde Reprodutiva, uma estratégia para os anos 90, tinha também a questão da ideologia de gênero. Além disso, materiais didáticos foram sendo produzidos, a CIECOS, a fundação que trabalha ligada à educação, também ajudou e promoveu a produção desses materiais didáticos. E isso foi entrando principalmente nos cursos de formação superior para os professores. Então, isso foi chegando para as pessoas através da escola, através de material didático, através das ONGs e através da própria televisão também. A Fundação MacArthur não é a do George Soros. A do George Soros é a Society, não é? De quem que é a MacArthur? A Fundação MacArthur era da família MacArthur mesmo, né? A Catherine MacArthur, e a do George Soros é a Open Society. É uma outra fundação que já trabalha de uma maneira diferente dessas fundações mais antigas, né? A Ford, Rockefeller, MacArthur, a Bill e Melinda Gates. Então, a Open Society ela trabalha com um investimento muito maior. O próprio George Soros afirmou aí o investimento de 18 milhões, em ONGs aqui no Brasil. E eles trabalham de maneira diferenciada, e é muito mais invasiva. Eles não ficam, por exemplo, estudando anos. As fundações, a MacArthur, a Ford e a Rockefeller, elas estudaram durante anos para poder começar um movimento de ação. A Open Society é diferente, eles vão com o pé na porta, com o dinheiro que tem e com a quantidade de pessoas que tem, mas eles já usam o quê? Aquele terreno preparado dessas fundações anteriores, dessas fundações mais antigas. Então, a MacArthur foi a fundação que, final da década de 80, começo da década de 90, veio para o Brasil com o intuito de financiar ONGs e trabalhar o terreno para a promoção do aborto mesmo. Professora, a MacArthur ela é tão perigosa quanto a do Soros. A diferença é que uma vai mais de forma agressiva, outra silenciosa. Por que as pessoas dão mais importância para as atitudes do Soros, que é muito mais visíveis e dá para combater, do que para a MacArthur, que é uma coisa mais por debaixo dos panos? A MacArthur já saiu do Brasil. Ela fez o trabalho e aí em 2002 ela deixou um documento dizendo assim, olha, como que apresentando para o Lula, que na época era o presidente, o Brasil está pronto para legalizar o aborto. E a MacArthur foi embora, fez o trabalho, financiou, inclusive tem um relatório, acho que as pessoas podem procurar, tem na internet. O Lessons Learned, é um documento, um relatório da própria Fundação MacArthur, que fala os nomes das ONGs que ela financiou. Acontece que hoje a fundação ativa é a Open Society. Hoje, quem está em evidência é o George Soros. Por quê? Porque o cara é um multimilionário, metacapitalista absurdamente rico, e é ele quem está financiando e de cara lisa, Ele diz isso. Ele se mostra dizendo que está financiando. O grande problema é o seguinte, hoje, como a gente não tem mais a Fundação MacArthur, se parece que não tem mais ninguém mexendo os pauzinhos no Brasil. E tem. Todos esses movimentos que arrogam para si o direito de defender minorias, eles não estão defendendo minorias, eles estão defendendo interesses internacionais.
né? Principalmente os movimentos de esquerda. Está dizendo que está defendendo a minoria contra o capitalismo, mas está lá, latindo nas coleiras dos capitalistas, entendeu? Quem está financiando essa gente, quem manda nos esquerdistas são os capitalistas. E aí eles vêm com essa balela de defender movimento minoritário aqui no Brasil, e é uma mentira, né? Professora, a senhora também é mãe? Não sou casada, não tenho filhos, sou professora só. Então, mas a senhora tem uma noção do que essas crianças de hoje necessitam. A senhora, como mulher, como professora, que está lidando inclusive com o filho dos outros, que eu acho que é a parte mais difícil, porque o meu filho eu posso dar um tapa, a senhora não pode fazer isso. Entre saúde, educação, segurança, corrupção e emprego, o que a senhora espera do próximo governo em relação à importância de hierarquia desses 5 itens? A questão da hierarquia ela é mais difícil, né? Mas hoje a gente precisa pesar naquilo que mais tem tirado o sono das pessoas. E fica ali uma questão do seguinte: não se pode falar hoje em corrupção se a gente não consegue entender que a gente passa por uma crise moral. Se nós não conseguimos entender que há uma crise moral, nós estamos enfrentando essa crise, né, a corrupção ela é uma consequência, né, não é causa dela. E como que eu mudo isso, né? Reforçando a família. Eu preciso devolver para a família o protagonismo na educação, o protagonismo do pai de também poder defender o seu filho, a sua própria família. A gente precisa reestruturar a família, a gente precisa devolver para a família as rédeas da educação. Então, essa em hierarquia, é a melhor coisa que pode acontecer. E a gente só pode esperar de um governo que deixe as famílias livres, né? Hoje a gente está vivendo aí um totalitarismo velado de um Estado gigante que em tudo quer se meter, né? É na educação dos filhos, é na forma do professor fazer alguma coisa, é como o pai tem de se portar, é como o pai tem de fazer, como a mulher tem de fazer, é regra de etiqueta vinda de cima para baixo, e não se dá a liberdade que a gente tinha de ter, né? A gente precisa de um governo que dê liberdade, que aceite, que aceite a liberdade que a família tem. Então, hierarquicamente, a primeira coisa é você devolver as rédeas para a família, né? O governo não tem de ser totalitário e o Estado não tem de ser gigante. Professora, a senhora não é pré-candidata? Não. Então a senhora pode falar a real aqui pra gente. Por que a senhora apoia Bolsonaro? O que a senhora viu nele que falou, não, meu candidato? Olha, a minha primeira eleição, eu tinha 16 anos. Fiz questão de tirar meu título de eleitor para votar. E tudo que eu esperava em um candidato, e o que eu espero até hoje, é alguém que reconheça na sociedade, uma sociedade livre de um Estado absurdo, é uma sociedade livre, que pode ter direitos, que tem direito de fazer aquilo que a lei permite, mas aquilo que não é cerceado também. O que eu apoio Jair Bolsonaro pelo seguinte: hoje, olhando o nosso quadro, é o único que pode levar o Brasil para fora, né, tirar os pés do precipício no qual ele está se chegando. Então, a gente precisa ainda de muita coisa? Precisa. Precisa de muitas virtudes? Precisa. Mas hoje não enxergo em nenhum dos pré-candidatos o que se tem em Jair Bolsonaro. Para mim, é hoje aquele que pode nos ajudar a ir colocando para trás esse rio vermelho que a gente tem, no qual a gente tem nadado durante todos esses anos, desde 89, né? Professora, como as feministas adoram falar, os esquerdinhas, o lugar de fala. A senhora tem o seu lugar de fala porque a senhora é negra e a senhora é mulher. Bolsonaro, misógino e racista? Gente, toda vez que eu fui falar com o Bolsonaro, eu fui super bem atendida, sou pretinha, sou mulher, e ele nunca me tratou mal. Mas, na verdade, isso daí é o seguinte, isso daí é estratégia para você ir tirando, né? Colocar o Bolsonaro nos pontos estratégicos, colocar o Bolsonaro em pontos polêmicos. Na verdade, é só estratégia, né?
Se eles tiverem de falar do Bolsonaro real, sem ser esse personagem que eles mesmos criaram, eles vão acabar até se apaixonando, né? Não é possível. Vamos votar. Vão votar. Mas lugar de fala é uma forma que esse pessoal encontrou para calar as pessoas, né? Homem não pode falar de aborto, mulher não pode falar de sei lá o quê. Entendeu? Então branca não posso falar branco de não pode falar isso, branco não pode usar turbante. Isso daí, lugar de fala, foi uma estratégia que esse pessoal encontrou para calar as pessoas. Esse pessoal é a favor do totalitarismo mesmo, da hegemonia do discurso. E eles estão louquinhos, porque eles perderam a hegemonia do discurso, eles não conseguem mais enganar ninguém, e a mulherada, graças a Deus, acordou e não vai ficar dando trela para esse povo que quer falar de sororidade, de equidade, lugar de fala. Não. Lugar de fala é o seguinte, querido, você lava a minha louça, você sai comigo 5 horas da manhã para trabalhar, você não sai. Entendeu? Quer ficar fazendo ativismo? Faz, mas não tente dizer que isso serve para todo mundo. Fica aí no seu mundinho encantado, não é verdade? No seu mundo utópico, que é isso que eles fazem, e deixa a gente viver a realidade. Porque quando a gente dá de cara com a realidade, qualquer ideologia se perde, né? Acaba. É isso. Professora, muito obrigada. A senhora está me devendo um hangout e eu vou cobrar de 2h30 só para falar sobre isso. Ah, joia, obrigada. Obrigada, professora. Obrigada, Fran.